Bem-vindos e bem-vindas ao programa Diálogo e Ação do Rotary Clube de Uberaba, portal do Cerrado. Aqui toda semana uma nova entrevista. Siga a gente no Facebook, Instagram, LinkedIn, inscreva-se no nosso canal do YouTube e dá uma curtida lá que agradecemos. A pandemia, a crise econômica, a necessidade de mobilização solidária. Sobre o assunto, conversamos hoje com a educadora social Geise Alvina Degrafe Terra, que é especialista em responsabilidade socioambiental e em saúde coletiva. Ela já integrou os quadros do Rotary Clube de Uberaba Leste. Geise, muito obrigado pela presença. Eu começaria perguntando qual seria a diferença entre assistência social, assistencialismo e responsabilidade social. Eu que agradeço a presença. E vamos iniciar, pelas questões conceituais, A assistência social, ela está diretamente relacionada à gestão das políticas públicas, que trazem para a população em situação de vulnerabilidade social, em risco pessoal e social, programas e projetos de atenção. O assistencialismo, ele está diretamente relacionado a patologias sociais emergentes de curta, média duração e geralmente vem com o componente terceiro setor, com as organizações não governamentais, em sinergia com o poder público, com as empresas, que vem assistir. O que significa assistir? Significa atender a determinada emergência. Então, é muito importante a gente entender que a assistência é necessária, ela, em muitos casos, ela é emergencial, mas ela não é um processo de desenvolvimento social. Então, responsabilidade social é um processo de desenvolvimento econômico, social, que promove a qualidade de vida das pessoas. Geise, sobretudo na pandemia, agora, tem muita gente necessitando e tem muita gente querendo ajudar. Como juntar essas duas partes adequadamente? Na verdade, a pandemia ela veio apenas ampliar as nossas visões múltiplas das pobrezas múltiplas do país e do mundo de um modo geral, as desigualdades sociais. E junto desta ampliação de visão, vieram também grandes esforços para mobilizar isso. Nós temos percebido que houve neste fenômeno da pandemia uma das questões mais buscada na sociedade mundial, que era a sinergia trissetorial, envolvendo o público, o privado e o terceiro setor. Então, nós percebemos que neste momento as instituições estão unidas, através de programas, de projetos, campanhas humanitárias, assistência, prevenção, principalmente voltado para a saúde pública. Então, a pandemia nos trouxe um legado muito importante que deve permanecer para as próximas décadas, que é o legado de que uma única instituição, um único segmento não dá conta de resolver as desigualdades sociais de um país. Tem que juntar forças e unir. Geise, falar nisso, muitas empresas estão agora, pela primeira vez, fazendo doações, sobretudo de alimentos. E, passado esse momento crítico, que dicas você daria para que essas empresas continuem no processo? Que critérios elas devem observar? É muito importante, Heitor, que as empresas mantenham um relacionamento
com as comunidades do seu entorno. É muito importante as empresas terem campanhas de comunicação e relacionamento para conhecerem a população do seu entorno e saberem avaliar as necessidades dessa população. É claro que o alimento hoje é um dos pontos mais importantes para a garantia da qualidade de vida das pessoas. Mas, junto com o alimento, as empresas também estão investindo em outras assistências, como ampliando as oportunidades de emprego, buscando o empreendedorismo econômico solidário, cuidando mais da saúde, do meio ambiente, do ar, do clima, do solo, da água. Então, eu acredito que as empresas se aproximaram muito do seu entorno. Hoje é muito comum a empresa estar relacionada diretamente com os líderes da sua própria comunidade. Isso foi um avanço bastante grande, Heitor, e principalmente veio como um legado para ficar. O desafio é que as empresas se relacionam com outras empresas, então essas outras também têm que seguir os critérios éticos, né? Nós temos um ponto a desenvolver, porque nós viemos de uma cultura brasileira de que responsabilidade socioambiental diz respeito a médias e grandes empresas. E essa cultura, ela tem que estar um pouco mais direcionada a todo tipo de empreendimento, seja ele pequeno, seja ele cooperado, seja ele solidário. A responsabilidade social cabe numa pequena empresa também. Então, delegar somente às grandes empresas os aspectos da responsabilidade social é negligenciarmos uma grande fatia da sociedade brasileira que é composta por pequenas empresas. Correto. E tem organizações como o Instituto Ethos, por exemplo, que estabeleceu critérios, né? Essas empresas têm que ficar atentas ao tipo de mão de obra que os parceiros utilizam, né? E outras questões que podem ser não tão aceitas eticamente, né? No caso, nós estamos aí num movimento mundial sobre compliance em direitos humanos. Nós estamos desenvolvendo, né, um grande caminho de justiça restaurativa e pacificação social que passa necessariamente por novas condutas empresariais. Né, por um compliance em direitos humanos, que são direitos de gênero, de raça, de credo, de oportunidades iguais e etc. Então, Heitor, eu vejo como esse período da pandemia, embora tenhamos sofrido e estejamos sofrendo, um período de grande fertilidade, se soubermos todos nós, cientistas sociais, empresas, poder público e terceiro setor, aprender a lição. Perfeito. O mercado social hoje, como você já adiantou, ele reúne muitas siglas, né? Hoje é o que mais se fala, não é modismo, mas é o que mais se fala, é ESG. Alguns falam até ESG, mas tem a ver com a questão em inglês, que é a questão do meio ambiente, a questão social e a questão da governança. Você crê que essa cultura também alcançará as pequenas e médias empresas? Ela não é uma questão de nós desejarmos, é uma questão de ter que ocorrer. Heitor, nós estamos no momento de repensar a sociedade brasileira e a sociedade mundial. Nós chegamos no momento de repensar condutas, hábitos, desafios e de nos comprometermos com o todo. Não somos uns em alguns lugares, somos todos em todos os lugares. Uma transigência, uma negligência ambiental aqui pode interferir na vida de pessoas em qualquer outro país, em qualquer outro lugar do mundo. Pensar globalmente e agir localmente, hoje é a nossa tarefa de casa. Seja eu uma pequena empreendedora, tenho uma oficina, tenho um comércio, tenho uma livraria, eu tenho que pensar dessa forma.
é interessante como o meio ambiente, né, o direito da pessoa de ter um ambiente saudável, já não é mais uma questão de direito espacial de alguns, é uma questão de direito da humanidade. E nós temos que reconhecer a nossa responsabilidade. Agora, é claro que precisamos contar com a academia, com as instituições, como você bem lembrou, o Instituto Ethos e outros institutos brasileiros, que podem ajudar as empresas, as associações comerciais, industriais, os segmentos todos, podem ajudar as empresas a vir em busca desse desenvolvimento. Porque para haver desenvolvimento, necessariamente tem que ter conhecimento. E o conhecimento tem que chegar no pequeno empreendedor. A questão é que o mercado é um só e o social faz parte dele, né? É verdade, é verdade. Geis, como é que você vê a atuação de instituições como o Rotary, por exemplo, hoje? Heitor, nós sabemos, né, que uma das patologias mais graves do mundo só pôde ser controlada por ações como o do Rotary. Né? Nós estamos falando aí da paralisia infantil, né? E a gente sabe das ações do Rotary no mundo, que é um processo de desenvolvimento social, um processo de assistência, um processo de responsabilidade social, um processo com o mundo. E as organizações não governamentais, até há 3 décadas atrás, se relacionavam muito com os seus pequenos universos. O Rotary foi uma das instituições que veio mostrar que pode se fazer no micro-universo, mas tem que estender as ações universalmente para que pudesse haver a contenção de uma doença tão grave. Isso. E nós estamos falando de uma assistência que é processual. Não existe na história, por exemplo, do Rotary, algum projeto que teve começo, meio e fim e foi esquecido. Ele réplica, ele se torna réplica, ele vai para outros municípios, ele vai para outros estados, ele vai para outros países, ele se torna um círculo virtuoso de bem. Esse círculo virtuoso é o que a maioria das organizações do terceiro setor almejam, mas muitas vezes não conseguem, por questões de logística, questões financeiras, questões até de preparo técnico mesmo. O Geise, já quase encerrando, você é autora de alguns livros e vai lançar uma outra obra agora nos próximos meses. Fala um pouquinho sobre essa sua produção. Esse livro que será lançado agora se chama Encontros de Solidariedade. É um livro onde eu enfoco nos 20 últimos anos de carreira o meu encontro com personalidades e com projetos de solidariedade que impactaram na vida das pessoas, que impactaram nas comunidades e que serviram de referência para a busca de uma sociedade mais justa, mais equitativa e com mais oportunidade para todos. É uma leitura simples e fala de pessoas simples, de pessoas que na sua simplicidade, no seu espaço, no seu tempo e no seu momento, puderam fazer caminhos expressivos de cuidado à população brasileira. Editora, e onde ele poderá ser encontrado? Ele poderá ser encontrado, ele estará disponível pela Litorando e estará disponível à população a partir do início de setembro. Ok. Avisa a gente aí sobre o lançamento e muito obrigado pela entrevista. Obrigada a você, Heitor, por essa oportunidade. Desejo muito sucesso no diálogo, ação do Rotary. Ok, muito obrigado.